A gente já falou da crise do antimônio, da crise do cobre, da crise das terras raras, e olha só, parece que tem um outro metal agora que está entrando em crise também, a crise da prata. A prata está explodindo de valor, olha só como é que está aqui o preço da prata, da onça de prata, explodiu aqui no final de 2025, a expectativa é que amanhã pode ser um grande dia para a explosão completa desse valor aqui. Vamos entender o que está acontecendo aqui, porque tem uma série de detalhes importantes nessa história. Estão culpando o aumento do preço da prata o fato da China ter aumentado as restrições de exportação da prata. Mas tem um problema nessa história, porque a China é só o segundo maior produtor mundial e não tem uma importância tão grande assim no mercado mundial de prata. É lógico, se a China está exportando menos prata, vai ter menos prata de forma geral no mundo, né? Mas isso não explica muita coisa, porque a verdade é que tem muita prata sendo produzida ainda pelos outros países, né? O que está acontecendo com a prata? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias não foram sugeridas por ninguém, eu achei interessante aqui ver isso no Twitter. Eu acho que muito disso daqui é o pessoal querendo forçar você a comprar, ou dando a ideia para você comprar prata. Compra prata, olha só. Mas tem uma lógica por trás disso daí. O próprio Elon Musk está chorando aqui, ó. Isso não é bom. A prata é necessária em muitos processos industriais, né? O que é verdade. Ao contrário do ouro e de outros metais ditos preciosos, né? A prata ela tem um valor como moeda, né? Como um metal em si, mas a verdade é que ela também tem um monte de aplicações industriais. E a prata tem um outro problema, que embora exista mineração específica para prata, a maior parte da prata produzida é subproduto de outros metais. Vamos entender esse troço aqui? Então, o que está assustando todo mundo é isso. Olha só esse gráfico, né? O gráfico aqui estava batendo US$ 74 a onça de prata, né? Mas se você olhar aqui esse outro gráfico, já chegou a 81 aqui, está em 81, aí deu uma caidinha agora, mas ainda está com a tendência de alta. Parece que lá na Austrália, que já abriu o mercado de segunda-feira, já deu um pico para cima esse valor da prata lá na Austrália também. Então a coisa está estranha, está complicado o negócio do valor da prata, né? Repara que é um crescimento, se você olhar aqui até maio desse ano de 2025, estava aqui um valor mais ou menos estável, começou a dar uma subidinha, subiu um pouquinho, e agora, de repente, a coisa explodiu completamente, né? É lógico que isso tem a ver, sim, com a questão da... aqui, ó. A prata atingiu níveis recordes em 2025. E por que o metal do demônio pode ir além disso, pode subir ainda mais do que isso, né? Então o que eles colocam aqui, né? Eles dizem que esse aumento da prata é em parte por conta da restrição da China. É lógico, diminuiu um pouco, né, a quantidade de prata no mundo, sobe o valor, mas também porque existem pesquisas de desenvolvimento de baterias de estado sólido baseadas em prata, né? O que são baterias de estado sólido? Essas baterias que você tem hoje, tanto rádiozinho, né, pilha de rádio, esse tipo de coisa, elas têm uma parte de líquido, né, tanto que se você furar é perigoso, né, aquele negócio vaza a pilha, né. Então tem uma coisa líquida. Isso é uma coisa que torna inefetiva essas baterias. Já há muito tempo se busca o desenvolvimento de uma bateria chamada de estado sólido, que seria uma bateria em que não haveria nenhum líquido, é tudo sólido, e aí você consegue uma eficiência muito maior, né. E há pesquisas que indicam que a bateria de estado sólido com prata seria eficiente. Então muito do que tem aqui é em parte devido a essa especulação que a prata pode se tornar muito mais importante que o lítio, por exemplo, se tornando o principal metal para as baterias no futuro. Mas isso é especulação. A gente não sabe se isso vai acontecer ainda, se realmente essa bateria vai ser viável e coisa e tal. Além disso, eles falam sobre um aumento da compra da prata na Índia, como reserva de valor, tá? Ou seja, o pessoal na Índia comprando prata como uma maneira de se proteger contra a inflação. Isso é uma outra coisa que pode ser verdade também, né? Então o Elon Musk está preocupado, assim, mesmo que você desconsidere a prata na bateria, existem outras aplicações de prata em componentes eletrônicos que são importantes. A prata ela é muito usada, né? E veja, olha o problema aqui. Os maiores produtores de prata, o México é o maior produtor de prata, com 6.300 toneladas por ano. A China é o segundo maior produtor de prata, com 3.300. O Peru vem logo em seguida com 3.100. O Chile com 1.200, não sei o que lá, mais um monte de gente. Que o Brasil aparece aqui, aparece com 80 toneladas por ano, né? Enfim, repara como é que, sim, a China é um grande produtor de prata, mas não é o maior produtor de prata. Não é como no caso do antimônio ou de terras raras, um produtor único de prata, assim. E também não há, nesse caso da prata,
o problema do refino ser especializado na China. Então, o fato da China, de fato, ter segurado a exportação, no caso da prata, não faz muito sentido nesse esquema global das coisas aqui. Todo mundo culpando a China. Mas não faz muito sentido isso, né? Só isso não faria diferença no total produzido de prata no mundo para justificar um preço tão grande, um aumento tão grande. A outra explicação seria justamente esse possíveis novos usos da prata em baterias, que aí poderia justificar realmente um aumento, mas de novo, isso é uma especulação enorme, não sabe se vai se chegar nisso daí. Outra coisa que o pessoal coloca aqui é que, estou dizendo aqui que é porque a China colocou novas regras de exportação. Isso assim, atrapalha, pode fazer o preço da prata subir, mas não acredito que esse aumento tão grande seja por conta disso. Existem dois outros problemas que podem gerar essa questão da prata. Um desses problemas é que a prata ela tem o problema de ser um metal de subproduto. O que quer dizer isso? Quando você minera ouro, você tem uma mina de ouro, você vai lá, bota as máquinas para minerar ouro. Então quando o preço do ouro sobe, o que você faz? Você minera mais, você bota mais máquinas para minerar mais ouro, porque você vai ganhar mais dinheiro naquele momento, né? Agora, a prata não é assim. 70% da prata que é produzida no mundo é um subproduto de outros aqui, ó. Diferente do ouro, quando a produção é feita como resultado focado em mineração de ouro, cerca de 70% da prata minerada globalmente é subproduto de outras atividades de mineração. Então, ou seja, o próprio ouro, quando você minera ouro, eventualmente você tem como subproduto, né, quando você faz a separação lá do minério de ouro, vem um pedacinho de prata junto. Aquela prata você não vai jogar fora. Você separa aquilo ali e vende a prata também, porque né, mais um dinheirinho que você está ganhando ali. Mas repara, você não está minerando prata, você está minerando ouro. A prata é um subproduto. Por que isso muda as coisas? Porque quando você tem um aumento de demanda de prata, não justifica para uma mina de ouro aumentar a produção de ouro dela para satisfazer a demanda de prata. E só 30% das minas de prata são realmente minas de prata, né? Ou seja, que mineram especificamente prata. Também tem o caso de zinco e chumbo, que são outros minerais também que, como subproduto, geram a prata, né? Então o zinco tipicamente gera cádmio, prata e mais uma série de metais também como subprodutos do zinco. O chumbo também vem junto nessa história. Então esse é o problema da prata. Muito da prata gerada, ela não é própria, a mineração não é feita para minerar prata. E qual que é o problema disso? Quando o preço da prata aumenta, esse pessoal fica feliz, evidentemente. Mas eles não vão aumentar a produção de prata, porque o que eles estão minerando é outra coisa. A prata é o que sobrou ali, né? É o restinho que sobrou ali, eles tiram mais um dinheirinho ali, é lógico, mas não vão jogar fora aquela prata, mas é muito pouco em relação ao negócio principal deles, que é, sei lá, minerar zinco ou minerar chumbo, essas outras coisas, né? Uma mineração de chumbo e zinco são enormes quantidades de tonelada que são usados, porque são metais que são muito usados para um monte de coisa, né? A prata é menos usada. Então, esse é o problema que eles estão colocando. O principal problema dessa história é que você tem uma pequena diminuição no suprimento da China, e isso não gera um aumento em outros lugares, porque como a prata é um subproduto, acaba não crescendo a produção em outros lugares, né? Existe mais um resultado no final. Então a gente tem três problemas para estar esse preço da prata alto. O primeiro é a questão da China ter cortado a exportação da prata. O segundo é o fato de que a prata é um subproduto e que, portanto, não é muito sensível, né, à demanda, né? E o terceiro, aí que está. O pessoal fala em colapso do dólar, ou crise de colapso da moeda. Ou seja, eles estão vendo muita gente querendo fazer reserva de valor. Algumas pessoas vão para o Bitcoin, outras pessoas vão para o ouro, mas parece que lá na Índia o pessoal gosta muito de prata. E daí estão comprando muita prata. Eu falo do dólar, mas as moedas fiat, né? A própria rúpia indiana também seria no caso. Lá na Índia o pessoal compra prata para se proteger do valor da perda de valor da moeda. Então seriam esses três fatores que estão fazendo a prata subir de valor neste momento. Um grande aumento da prata realmente. Vai manter esse aumento? Não sabemos. Amanhã a gente vai ter essa noção aí se realmente vai manter esse aumento, se vai cair, como é que vai ser. Aqui, deu um pico aqui, deu uma caidinha aqui, mas isso aqui não quer dizer nada, pode ser só uma flutuação aqui, daqui a pouco volta a subir. Não sabemos como é que vai ser o resultado disso daí. É preocupante isso? É preocupante. Como eu falei, a prata, ao contrário do ouro, tem um uso industrial amplo. Tem um monte de coisa que você usa que leva prata, né? Circuitos integrados e não sei o que lá. Um monte de ligas metálicas também que envolvem a prata.
Então, realmente, é uma coisa questionável isso aqui, é uma coisa que pode ser preocupante. Agora, se acontecer de realmente as baterias de estado sólido de prata se mostrarem viáveis e começarem a ser produzidas, meu amigo, aí você se prepara, aí o preço da prata vai subir de verdade. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.